A mulher não estava fazendo bem? Sim, ela estava falando, né, que eles são eles eram servos do Deus Altíssimo. Uhum. Mas a gente estava vendo, mas aí a palavra de Deus ela fala outra coisa, né? A palavra de Deus fala: uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação começa a seguir Paulo e Silas. Ou seja, ela estava jogando a glória toda para eles. Ela, na realidade, era uma arapuca, né? Isso era uma arapuca, pelo que eu pude observar aqui, né? Até, se eu não me engano, o Márcio fez uma pregação chamada Nem Tudo Que Parece É, né? Então, assim, a mulher, ela estava possessa por um espírito de adivinhação, e Paulo percebeu, Paulo viu logo de cara, fala, o que essa mulher está me apurrinhando, gente? A mulher vem falando lá de longe, e vem atrás de mim, toda vez ela fala a mesma coisa, e toda vez ela fala a mesma coisa, esse negócio está errado, né? E aí, o que ele fez? Ele expulsou o espírito dela, né? E aí, quando ele expulsa o espírito dela, os homens lá que ganhavam dinheiro com ela, olha só como é diabólico o negócio, né? Que os caras ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, com esse espírito de adivinhação, né? Porque o diabo tem dessas coisas, né? Então, aí ganhava dinheiro com isso, né? E aí eles estavam dando, eles acabaram dando prejuízo para esses caras, né? Pelos donos dela, né? Que ela era uma escrava, ela tinha dono, e esses donos ficaram muito bravos, porque ela não tinha mais esse espírito da adivinhação, tinha ficado livre desse espírito, e aí eles não podiam mais ganhar dinheiro com ela. Aí o que eles fizeram? Denunciaram denunciaram eles, né? E eles foram presos e o quê? E açoitados, né? E aí a gente vê aí a confrontação entre o evangelho e o interesse econômico injusto. Olha só. E o preço da fidelidade à missão. Olha o preço que Paulo e Silas pagaram, né, por serem fiéis à missão que eles tinham de pregar, né? Eles foram açoitados, né? Foram expulsos da cidade, foram presos. E aí, vamos continuar. Alguém quer fazer algum parêntese? Marilda, lê do 25 ao 34, por favor. Você pode ler? Está fechado o seu microfone. Isso. Estão me ouvindo, né? Bom. Por meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão. Desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, então, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Até aqui? Não, até o 34. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Isso. Então, assim, o que a gente pode ver nesse trecho, né? O que a gente consegue ver nesse trecho da palavra, né?
que mesmo preso, Paulo e Silas, eles estavam cantando louvor, né? Você imagina, eles foram açoitados, né? Foram presos, estavam lá, de repente, né? Tem um terremoto e abre as portas da prisão. Claro que não foi, né? Foi um terremoto para poder, né? Fazia tudo parte ali do que tinha que acontecer mesmo, né? Para que eles pudessem dar o testemunho, né? Então, houve o terremoto, ele abriu as portas da prisão, o carcereiro, ele ficou desesperado, né? E aí, ele já estava entrando já com a espada, pensando que todo mundo tinha fugido, aquela confusão, e aí Paulo falou para ele, não, a gente está aqui, né? A gente está aqui. E aí ele foi até impedido de Paulo de se ferir. Ele foi entrando naquela função, provavelmente ele falou assim: não, eu deixei todo mundo fugir, e aí eu vou sofrer as consequências, né? Aí ele falou assim: não, não, tá todo mundo aqui, pode ficar tranquilo, fique em paz, né? Então, aí tocado pela fé, né, deles mesmo, ele pergunta como ser salvo, né? Olha só, né? O que aconteceu. Do nada, ele fala assim, depois de tudo aquilo que aconteceu, do nada não, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Ele pergunta como que ele pode ser salvo, né? E batizado com toda a sua família, né? Olha a fé do... Ele falou assim, não, aqui eu estou diante, né, de servos do Senhor. Aqui eles creem num Deus, né? Um Deus altíssimo, um Deus maior, né? Então, para vocês verem o que é a força do testemunho, né, em meio à dor, né, em meio a toda aquela dor, né, e como a fé pode transformar as vidas nos momentos de crise, né, a gente vê muito isso, né, muitos tiveram fé e creram nos momentos de crise, não foi no momento que estava alegre, feliz e foi lá e crer, não, geralmente a sua fé é testada nos momentos de crise, né, e foi isso que aconteceu que eu pude, né, avaliar nesse trecho da palavra. Alguém quer complementar? Ai, gente, não me deixa falando sozinha, não. Eu penso assim. Eu não estou de aula, eu estou lendo com vocês, gente. Eu estou tirando aqui tudo que eu fui lendo, né? E fui absorvendo. Então, assim, a gente tem as nossas considerações, né? As nossas opiniões a respeito do texto. Às vezes alguém tem um ponto de vista que a gente não enxergou e viu, olha, aqui ele está também falando de tal coisa, né? Alguém tem alguma opinião, alguma sugestão, alguma coisa diferente? Percebeu alguma coisa diferente no texto? Rô, Oi. O terremoto. você vê que eles estavam orando e cantando, né? Orando e cantando. Orando e cantando louvores, e de repente veio um terremoto, né? Pois O é, louvor liberta. pois é. Às vezes a gente está igual Paulo e Silas, assim, numa nossa prisão emocional, na nossa prisão dos problemas do dia a dia, né? Que vem sobre nós mesmos. Sim, E a gente, às vezes, não sabe o que fazer. pois é. E aqui está tão claro. Eles estavam numa prisão física Sim, e eles oravam e cantavam mesmo diante daquela situação, sabendo que podiam ser mortos a qualquer momento. qualquer momento, porque eles não tinham ideia do que vinha no futuro. Não, e de repente Deus age de uma forma sobrenatural e assim Ele faz com a gente também, É isso mesmo, isso mesmo, né? isso Então é mesmo. lindo de ver, eu acho lindo de ver essa passagem de Atos aqui, é maravilhosa né, da gente ler e ver as coisas maravilhosas que o Senhor pode fazer de sobrenatural, né, trazendo aqui para o nosso mundo totalmente Isso. natural, né? E você vê que tudo isso serviu de testemunho para o carcereiro, Verdade, entendeu? verdade. Porque Tudo ele viu um negócio tão louco isso, que ele deve ter pensado assim: não, esses caras não servem qualquer pessoa. exatamente. O Deus desses caras não é qualquer Deus. Eu preciso servir o Deus desses caras.
Isso E aí. assim, aquilo que você falou, o nosso testemunho. Pessoas vão olhar e falar: eu quero o Deus da que a Rosângela segue. É isso. Eu Porque quero o falar, todo Deus que a mundo Ângela fala. segue, né? Porque falar, todo mundo fala, mas agir é que é o negócio, né? Uhum. Falar, todo mundo fala. É aquele velho ditado, né? A palavra, como é que é? A palavra alcança, mas o testemunho arrasta, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o testemunho deles ali, de ter orado, de estar orando, de estar cantando, foi muito maior do que qualquer coisa, né? E aí veio o terremoto para complementar tudo aquilo. Então, eu acho que o cara ficou maravilhado e falou: não, é esse daí que eu quero servir. E era tão sério que você viu que ele ficou tão desesperado em Uhum. achar que perdeu os presos dele, Não, e ele ia se matar, porque ele desembaiou a ele ia se espada, não foi para matar. sair correndo os caras, ele foi, se desembaiou, ele desembaiou a espada para poder se matar. Porque você imagina o Uhum. que ia vir pela frente se os presos tivessem fugido. Dele querer se matar ao invés de esperar de ser pego, é que o É, negócio devia ser muito feio pro lado dele. Para ele se matar, ao invés de fazer assim, não, vou esperar para eu justificar o que aconteceu, ele não quis é. nem esperar, ele ia tirar a Isso. própria vida de tão sério que o negócio ia vir para cima dele, né? Porque eu acho que morrer pela mão do rei lá, dos caras lá, devia ser pior, né? Porque o cara matou Devia os ser pouquinhos, ele pior. falava, vou morrer logo de uma vez. É isso, é. Você ia falar, Marilda? Não, eu ia falar justamente desse momento do terremoto, né? Que tanto deve ter agido nesse momento, né? Para acontecer tudo isso aí. É, é Tal verdade. situação, né? Nem me fala. Deixa eu ver quem está mais aqui para ler para quem ler mais. Eu vou pedir para. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Não entra aqui no meu. Entrou, peraí. Eu vou pedir para. Ah, Marisa, acho que agora, né? Eu ia pedir para Marisa ler do 30 e. Deixa eu ver. Do 35 ao 40. Você pode ler, Marisa? Sim, Então vamos lá. quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. É isso. Então, o que aconteceu aqui? Vamos lá, deixa eu botar aqui de volta para aqui. O que aconteceu aqui, né? Os caras descobriram que eles eram romanos, né? E aí eles não podiam fazer o que eles fizeram, né? Eles não podiam fazer isso. Então, porque açoitar e expulsar o seu povo, né? O povo que eles respeitavam, não podia, né? Então, eles pediram para que eles saíssem da cidade secretamente, né? E porque Paulo também tinha revelado a sua cidadania romana, né? E exigiu que eles viessem pessoalmente se retratar, né? E aí eles o fizeram, foram lá e se retrataram. E aí Paulo e eles saíram de lá e foram visitar a Lídia e os irmãos antes de partir, né? Ou seja, a sabedoria e usar os direitos civis para proteger a missão e garantir o respeito da fé cristã, à fé cristã. Olha só, né? Eles tiveram sabedoria para usar daquilo que eles tinham, que eram os direitos civis, né? Para proteger o evangelho, para proteger a pregação.
Então, eles acabaram se protegendo, e aí, com isso, garantiram respeito à fé, né? E aí a gente vê isso nesses versículos finais. Alguém viu mais alguma coisa? Não estou ouvindo. Tem alguém falando aí? Não. As emendas são emendas fixas, que não fica sabendo quem é que está autorizando. Emenda que autoriza a obra. Está aberto o microfone da Marilda. Marilda, fecha o seu microfone, por favor. Só se você for falar alguma coisa. Aí você pode abrir. Oi. Eu estou vendo aqui que a casa de Lídia começou a virar um lugar para eles se encontrarem. Uma mulher que acabou de se converter. Ela abriu as portas, né? Sim. Ela foi a primeira mulher da Europa. Isso, começou a célula ali, o PGM, uma igreja. Os irmãos viram um ponto de referência a casa dela. Né? E vocês sabem que, exatamente, vocês sabem que Filipos foi a primeira cidade europeia a receber o evangelho? Foi a primeira cidade da Europa que recebeu o evangelho, né? Depois Tessalônica, Paulo pregou lá, e depois escreveu 2 cartas aos cristãos locais de Bereia, não, aos locais, né? E depois foi Bereia. Bereia, os bereanos foram elogiados por examinarem as escrituras com atenção. Isso a gente vai ver lá na frente, né? E essas cidades estão hoje na Macedônia grega, porque a gente tem 2 Macedônias hoje, né? Em 2019, elas foram separadas, né? Que a Grécia, o que ela aconteceu? Ela falou, opa, vocês estão dando o nome de Macedônia para cá, Macedônia para lá, Macedônia é nossa. Então, o que tem hoje? A Macedônia grega, né, que é o destino onde faz a peregrinação cristã, onde tem as peregrinações, é a Macedônia histórica, e a gente tem a Macedônia do Norte, né, que está mais para cima, que é outro lugar, né. Então, aí eu fui pesquisar essas coisas e eu achei muito interessante isso, né, de ter 2 Macedônias hoje, né, e Filipos ter sido a primeira cidade europeia a receber o evangelho. E Lídia, a primeira mulher a se converter ao evangelho na Europa. O primeiro PGM da Europa. Primeiro PGM da Europa, isso mesmo, Márcio. Primeiro PGM da Europa. Foi lá na casa de Lídia. E você vê que ficou constante, né? Qual é a casa da Lídia? Casa da Lídia, né? Então, eu acho que foi assim, que tudo começou ali, o PGM nasceu ali, e ali nasceu outras igrejas, né? Nasceu outra igreja. A graça de Deus. E é isso, gente. Capítulo 16, foi isso que aconteceu, tudinho. Tá certo? Alguém quer fazer mais alguma coisa? A gente tem um tempinho ainda, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não? Então, vamos orar. Sejane, você ora para a gente, por favor? Sim, claro. Senhor, obrigada, meu Pai, por nós estarmos aqui, Senhor, fazendo a leitura da Tua Palavra. Somos gratos por esse momento que o Senhor tem colocado aqui nas nossas vidas, meu Pai, que essa palavra possa entrar em nossos corações, ser guardada, meu Pai, e permanecer, meu Pai, nos nossos corações. Abençoa cada irmão, Senhor, que está ouvindo, que está participando, e que está aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada um. Senhor, abençoa também esses que estão trazendo a palavra, Senhor, que estão se dedicando em trazer para a gente, Senhor. Nós somos agradecidos por isso. Nos abençoe, que a gente tenha um bom descanso nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, querido. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe vocês, viu? Boa noite. Pai. Amém. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Tchau.